Uma mãe solo, exausta após um dia interminável, acidentalmente arranhou o carro de luxo de um milionário. Ele a observou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade, antes de anunciar com uma voz fria como o metal da carroceria: ou você paga pelos danos, ou se casa comigo. A chuva batia no para-brisa do velho Fiat como milhares de pequenas pedras, criando um som rítmico que se misturava ao barulho do motor trabalhando no limite. Lívia Carvalho olhou para o relógio no painel e sentiu o coração subir à garganta. 15h45. Milena já esperava a 15 minutos na frente da escola, provavelmente olhando pela janela os outros carros dos pais, que pontualmente buscavam seus filhos. Mais um turno no restaurante havia se estendido meia hora além do normal. O cliente da mesa 7 não conseguia decidir a sobremesa, e o chefe teve um de seus ataques de fúria, o que atrasou o serviço de todo o salão. Lívia sabia que não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego. Era uma das duas fontes de renda que a permitiam sustentar a si e a Milena em seu pequeno apartamento na Bela Vista. As ruas de São Paulo estavam escorregadias como sabão. Cada curva exigia cautela extra, mas o tempo voava implacável. Lívia apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela pensava em Milena parada na escola, talvez já impaciente, talvez preocupada. 8 anos era a idade suficiente para entender que a mãe às vezes atrasava, mas não o bastante para não se sentir abandonada. O farol no cruzamento da Avenida Paulista ficou amarelo exatamente quando Lívia ainda poderia ter passado. Ela hesitou por um segundo. Arriscar uma multa ou perder mais minutos preciosos. Escolheu a segurança, mas quando o farol ficou verde novamente, seu carro velho tossiu e morreu. Agora não, ela sussurrou, girando a chave na ignição. Por favor, agora não. Após a terceira tentativa, o motor ligou. Mas agora ela estava 20 minutos atrasada. Entrou na Rua Augusta com a esperança de conseguir recuperar o tempo, mas o trânsito estava mais denso do que o normal. A chuva não cedia e a visibilidade piorava. Quando finalmente virou na rua que levava à escola de Milena, sentiu um alívio. Mais 5 minutos e estaria lá. Foi então que percebeu uma grande poça d'água no meio da estrada. Instintivamente, ela pisou nos freios, mas eles eram tão velhos e gastos quanto o resto do carro. O Fiat começou a deslizar na superfície molhada, e Lívia sentiu que perdia o controle do volante. O tempo pareceu desacelerar. Ela viu seu carro indo em direção a um Audi preto elegante parado em frente à escola. Pensou apenas em uma coisa, que acabara de destruir um carro muito caro e ela não tinha dinheiro nem para consertar o próprio. O som do impacto foi mais suave do que ela esperava, mais parecido com um clique, delicado do que com um acidente de verdade. Mas quando saiu do carro e viu o longo arranhão na pintura brilhante do Audi, Lívia sabia que aquilo custaria mais do que ela ganhava em um mês. Um homem saiu do Audi. Alto, esguio, vestindo um terno azul marinho perfeitamente cortado, que mesmo sob a chuva parecia impecável. Seus cabelos eram escuros, cuidadosamente arrumados, e os olhos tinham a cor do aço, frios e penetrantes. Ele não parecia alguém que seria compreensivo com os problemas financeiros de outras pessoas. Ele se aproximou dela com passos lentos e controlados, como se tivesse todo o tempo do mundo. Seu olhar deslizou de sua jaqueta encharcada para seus jeans velhos e sapatos gastos, parando finalmente em seu rosto. Lívia sentiu as bochechas queimarem de vergonha. "Me desculpe", ela disse rapidamente, antes que ele pudesse falar qualquer coisa. "Não consigo expressar o quanto sinto muito. Os freios, a chuva. Eu apenas..." O homem levantou a mão, interrompendo suas desculpas com um gesto. Seu rosto não traía nenhuma emoção, como se estivesse assistindo a um relatório financeiro e não parado na chuva ao lado de um carro danificado. "Quanto a senhora ganha?"
Por mês? Perguntou calmamente. A pergunta a pegou tão de surpresa que por um momento faltaram-lhe as palavras. Perdão? É uma pergunta simples. Quanto a senhora ganha por mês? Lívia olhou para seus olhos de aço e sentiu o coração bater cada vez mais rápido. Ela sabia que qualquer que fosse a resposta não seria suficiente para cobrir os danos. Eu trabalho em 2 lugares. Depende de... Um número. Ele a interrompeu. Preciso de um número, ela lhe disse. Viu suas sobrancelhas se levantarem quase imperceptivelmente. O único sinal de emoção que ele se permitiu. Por um longo momento, ele permaneceu em silêncio, olhando para ela com tamanha atenção, como se estivesse tentando resolver um enigma complicado. O concerto custará o triplo do seu salário mensal, ele afirmou finalmente. A senhora tem seguro? Lívia balançou a cabeça, sentindo as lágrimas começarem a brotar em seus olhos. Ela não podia pagar um seguro completo. Mal tinha para o seguro obrigatório mais básico. Tenho uma proposta, ele disse calmamente, como se estivesse oferecendo um café. Ou a senhora paga pelo concerto, ou... Ele se calou, olhando para ela com uma expressão indecifrável. Ou a senhora se casa comigo. Por alguns segundos, Lívia permaneceu em silêncio, deixando a chuva escorrer pelo seu rosto, perguntando-se se não estava tendo alucinações. As palavras daquele homem soavam tão absurdas que ela devia ter ouvido errado. Talvez ele tenha dito algo sobre um processo judicial, sobre parcelas de pagamento. Tudo seria mais lógico do que uma proposta de casamento de um completo estranho. Perdão? Ela sussurrou finalmente. O homem não repetiu sua proposta. Em vez disso, alcançou o bolso interno do paletó e tirou um elegante cartão de visitas. Entregou a Lívia, que o pegou com as mãos trêmulas. Otávio Guzmão, presidente do conselho, Grupo Guzmão Capital. O nome da empresa soava familiar. Lívia tinha certeza de ter visto nas notícias econômicas algo sobre grandes investimentos, sobre aquisições de empresas menores. Aquele homem não era apenas um empresário rico, era um dos homens mais ricos do Brasil. O senhor está brincando, ela disse finalmente, ainda olhando para o cartão. Isso é impossível. Ninguém propõe casamento a um estranho por causa de um arranhão no carro. Não estou brincando, ele respondeu calmamente. E isso não tem nada a ver com o arranhão no carro. Tem a ver com o tempo. Lívia levantou os olhos para ele. Seu rosto permanecia impassível, mas nos olhos de aço ela percebeu algo que poderia ser cansaço. Não físico, mas emocional. Tempo? Ela repetiu. Antes que Otávio pudesse responder, ouviram passos rápidos. Milena corria em direção a eles, sua mochila rosa balançando nas costas e os longos cabelos loiros molhados pela chuva. O rosto estava vermelho de frio e preocupação. Mãe, ela chamou, parando ao lado de Lívia e segurando sua mão. Achei que algo tinha acontecido. Esperei e esperei. Lívia imediatamente se ajoelhou para ficar na altura da filha. Me desculpe, meu amor. O trabalho atrasou e depois... Ela olhou incerta para Otávio. Tive um pequeno problema com o carro. Milena percebeu o homem estranho e instintivamente se aproximou da mãe. Seus grandes olhos azuis, tão parecidos com os de Lívia, observavam o elegante desconhecido com curiosidade e um leve medo. Otávio olhou para a criança com uma expressão estranha no rosto. Por um momento, sua máscara de indiferença pareceu rachar. Algo passou por seus olhos. Algo que Lívia poderia descrever como dor, se não fosse o fato de que aquele homem parecia desprovido de qualquer emoção humana. Essa é sua filha? Perguntou ele, e sua voz soou um pouco mais baixa do que antes. Sim, Milena. Lívia abraçou a criança pelo ombro. Milena, este é o senhor... Ela olhou novamente para o cartão. Senhor Guzmão. Tive uma pequena colisão com o carro dele.
Milena acenou educadamente com a cabeça, mas não soltou a mão da mãe. Me desculpe pela mamãe, ela disse seriamente. Ela dirige muito bem, mas às vezes tem muitos pensamentos na cabeça. Lívia sentiu as bochechas queimarem de vergonha, mas Otávio sorriu. Foi a primeira expressão verdadeiramente humana em seu rosto desde que ela o conhecera. O sorriso era delicado, quase invisível, mas mudava todo o seu semblante. Tenho certeza que sim, ele disse para Milena. Sua mãe costuma se atrasar para buscá-la? Só quando ela tem turnos longos, a criança respondeu honestamente. Mas ela sempre vem. A mamãe nunca me abandona. Algo nos olhos de Otávio mudou novamente. Ele olhou para Milena como se visse nela algo importante, algo que ele procurava, mas não sabia que procurava. Mamãe, podemos ir? Está frio, pediu Milena, tremendo na jaqueta molhada. Lívia percebeu que a conversa com Otávio ainda não havia terminado. A proposta dele ainda pairava no ar entre eles como uma bomba relógio. Senhor Guzmão, ela começou incerta. Nós poderíamos conversar mais tarde? Minha filha está encharcada e eu... Claro, ele a interrompeu. A senhora tem telefone? Ela lhe deu seu número, observando-o anotá-lo em um elegante smartphone. Tudo naquele homem era elegante, caro, perfeito. Eles eram o completo oposto. Ela em uma jaqueta molhada de segunda mão, ele em um terno que provavelmente custava mais do que seu salário mensal. Ligarei amanhã, ele disse guardando o telefone. Teremos mais tempo para discutir os detalhes. O senhor estava falando sério? Ela perguntou em um sussurro. Sobre o casamento? Milena olhou para a mãe com surpresa, mas Otávio acenou com a cabeça. Muito sério. Por favor, considere minha proposta, senhora Carvalho. Ele entrou em seu Audi, que apesar do arranhão na lateral, ainda parecia um modelo recém-saído da concessionária. Lívia ficou na chuva, segurando a mão de Milena, e observou-o partir. Somente quando o carro dele desapareceu na esquina, ela percebeu que ainda apertava seu cartão de visitas. Mamãe, Milena disse, enquanto entravam em seu velho Fiat. Do que aquele senhor estava falando? Que casamento? Lívia apertou o cinto de segurança da filha, perguntando-se como explicar algo que ela mesma não entendia. É complicado, meu amor. Assuntos de adulto. Mas isso significa que ele vai ser meu pai? A pergunta era tão direta, tão cheia de esperança, que Lívia sentiu uma pontada no coração. Milena nunca conhecera o pai, o homem que desaparecera de suas vidas assim que soube da gravidez. Por 8 anos foram apenas as duas, mas Lívia via como a filha, às vezes, olhava para famílias com pais, como fazia perguntas sobre o seu pai. Eu não sei, Milena, ela respondeu honestamente. Eu realmente não sei. Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. Deitou-se em sua pequena cama no quarto ainda menor, olhando para o teto e repassando os acontecimentos do dia. Pela parede, ouvia a respiração tranquila de Milena adormecida, o único som que conseguia acalmá-la nos momentos mais difíceis. O cartão de Otávio Guzmão estava na mesinha de cabeceira, suas letras douradas brilhando na luz do poste da rua. Lívia pegou o telefone e pela 10ª vez naquela noite digitou o nome de sua empresa no buscador. Os artigos sobre ele eram numerosos, mas todos diziam a mesma coisa. Um empresário brilhante, um negociador implacável, um homem que conseguia transformar empresas em falência em minas de ouro. Nas fotos, ele parecia exatamente como hoje, elegante, distante, inacessível. Mas nenhum desses artigos mencionava família, esposa ou filhos. Otávio Guzmão parecia viver exclusivamente para o trabalho. O que poderia ter levado aquele homem a propor casamento a uma mulher estranha? Lívia reanalisou o encontro deles mais uma vez. A maneira como ele olhou para Milena,
como se visse nela algo importante. E quando a filha mencionou que a mamãe nunca a abandonava, um brilho estranho apareceu em seus olhos. Às 3 da manhã, Lívia finalmente adormeceu, mas o sono foi inquieto, cheio de imagens estranhas. Carros elegantes, ternos caros e olhos de aço que observavam cada movimento dela. De manhã, o telefone a despertou. Milena já havia se levantado e preparava seu café da manhã. Uma torrada com manteiga e geleia, a refeição básica que elas podiam pagar. Lívia olhou para o visor, número desconhecido. Alô? Senhora Carvalho? Aqui é Otávio Guzmão. Temos tempo para conversar? Sua voz soava tão calma quanto ontem, mas Lívia sentiu um toque de impaciência. Sim, claro. Mas Milena vai para a pré-escola daqui a pouco, então talvez estarei na frente de sua casa em meia hora. Por favor, prepare sua filha para a escola. Depois conversamos. Antes que ela pudesse responder, ele desligou. Lívia ficou por um momento com o telefone na mão, perguntando-se se acabara de concordar com algo que não entendia. Milena, vista-se mais rápido, ela chamou a filha. Alguém vai nos levar para a escola. Quem? Milena espiou do banheiro com a escova de dentes na boca. Aquele senhor de ontem. Os olhos da filha se arregalaram de excitação. Aquele do carro caro? Sério? Exatamente meia hora depois, um Mercedes preto estacionou em frente ao prédio delas. Não era o mesmo carro de ontem. Este era ainda mais caro, ainda mais elegante. Lívia pegou Milena pela mão e desceram. Otávio esperava ao lado do carro, desta vez em um sobretudo claro que realçava a largura de seus ombros. Quando as viu, abriu a porta traseira. Bom dia, ele disse, e seu olhar se deteve por um momento em Milena. Prontas para uma aventura? Milena acenou entusiasticamente com a cabeça, enquanto Lívia sentia uma crescente inquietação. Aquele homem agia como se as conhecesse há anos, como se fosse natural levá-las em seu carro. O interior do Mercedes era luxuoso, a um grau que Lívia só conhecia de filmes. Bancos de couro, acabamentos de madeira, um sistema de áudio que tocava uma delicada música clássica. Milena sentava à janela, observando a cidade passar com fascínio. Onde o senhor Otávio mora? Ela perguntou de repente, virando-se para ele. Lívia sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Milena, não fique perguntando. Tudo bem, Otávio a interrompeu, olhando pelo retrovisor para a criança. Moro em uma casa grande fora da cidade, com minha avó. O senhor tem avó? Milena estava claramente impressionada. Como ela é? Muito sábia e muito exigente, ele respondeu, e em sua voz, pela primeira vez, Lívia ouviu algo que poderia ser ternura. O nome dela é Dona Esther e ela gosta muito de crianças. E por que o senhor mora com a avó? Adultos moram sozinhos. Milena! Lívia sibilou, mas Otávio apenas sorriu. Porque a vovó precisa de cuidados. E eu, ele hesitou por um momento, preciso da sabedoria dela. Quando chegaram à escola, Milena não queria sair. O senhor nos levará amanhã também? Perguntou com esperança. Isso depende da sua mãe, Otávio respondeu olhando para Lívia. Quando Milena finalmente correu para a escola, Otávio não moveu o carro. Em vez disso, virou-se para Lívia. Preciso explicar uma coisa para a senhora, ele disse. Essa proposta não é uma piada nem um capricho. Tenho meus motivos. Que motivos? Perguntou Lívia, olhando para seus olhos de aço. Minha avó está morrendo, ele disse calmamente, como se estivesse falando do tempo. Os médicos lhe dão no máximo 1 ano. O maior sonho dela é me ver formar uma família. Não fiz isso nos últimos 10 anos. Então agora ela está me pressionando. Lívia sentiu algo apertar seu estômago. Então o senhor procura uma esposa para fazer uma avó moribunda feliz? Parece cínico quando a senhora coloca dessa forma, ele admitiu.
Mas sim, de certa forma. A vovó me deu um ultimato: 6 meses para encontrar uma esposa e me estabilizar, ou ela vai doar a fortuna para uma fundação de caridade. Lívia o encarou com incredulidade. E o senhor acha que vou concordar com isso? Que vou me casar com um estranho por dinheiro? Não por dinheiro, ele disse baixinho. Pela sua filha. Essas palavras a atingiram como um tapa. O que isso significa? Eu a vi olhando. Para ela, vi aquele apartamento, aquele carro. A senhora se esforça, mas não é suficiente, certo? Quantas horas por dia a senhora trabalha? 14, 16? E a senhora tem tempo para simplesmente estar com ela? Lívia sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Ele havia tocado no ponto mais doloroso, na culpa que toda mãe solo carregava. Este casamento seria temporário, ele continuou. 6 meses. Isso será suficiente para a vovó ficar feliz. Depois podemos nos divorciar. Mas a senhora e Milena estarão financeiramente seguras pelo resto da vida. E o que o senhor vai ganhar com isso? Além da herança? Pela primeira vez desde ontem, a expressão em seu rosto mudou. Algo nele quebrou, como se acidentalmente ele a tivesse deixado espiar por trás da fachada cuidadosamente construída. Paz, ele respondeu finalmente. E talvez uma chance de lembrar como é não estar sozinho. Os próximos 3 dias, Lívia passou em um estado de constante incerteza. A proposta de Otávio voltava a ela nos momentos mais inesperados, enquanto atendia clientes no restaurante, enquanto ajudava Milena com a lição de casa, enquanto deitava na cama tentando dormir. 6 meses de casamento em troca de estabilidade financeira para ela e a filha. Soava como um acordo com o diabo, mas o diabo ofereceria condições tão generosas. Na quinta-feira à noite, quando Milena já dormia, Lívia sentou-se à mesa da cozinha com as contas espalhadas à sua frente. Aluguel, eletricidade, gás, seguro do carro que precisava renovar no próximo mês. Os números não mentiam. Mesmo trabalhando em 2 lugares, mal conseguia fechar as contas. E Milena crescia. Precisava de roupas novas, livros, atividades extracurriculares que Lívia não podia lhe proporcionar. O telefone tocou exatamente às 22 horas. Tomou uma decisão? Otávio não perdeu tempo com gentilezas. Tenho perguntas, Lívia respondeu, largando a caneta. Diga, se eu aceitasse, onde moraríamos? E o trabalho? E a Milena? Vocês se mudariam para minha casa. A senhora não precisaria trabalhar, poderia se concentrar na sua filha. Milena teria seu próprio quarto, acesso às melhores escolas, tudo o que precisa. E eu? Ela perguntou baixinho. O que será de mim em tudo isso? Um silêncio se fez. Lívia só ouvia o próprio coração batendo. A senhora será minha esposa, ele disse finalmente. No papel, só isso. No papel. Ela repetiu. Então vamos fingir que somos um casal feliz? Apenas quando for necessário, com a vovó, com os convidados. Fora isso, cada um de nós viverá a sua própria vida. Lívia fechou os olhos. Isso soava bom demais para ser verdade. E depois de 6 meses, divórcio. A senhora e Milena receberão fundos fiduciários que garantirão o conforto de vocês pelo resto da vida. Milena poderá estudar nas melhores universidades, a senhora poderá fazer o que quiser. Mas por que eu? Essa era a pergunta que a atormentava nos últimos dias. O senhor certamente conhece muitas mulheres que ficariam felizes em aceitar. Não se trata disso, ele a interrompeu. Elas aceitariam pelos motivos errados. A senhora tem uma filha. Isso muda tudo. Não entendo. Por um longo momento, ele permaneceu em silêncio. Quando ele falou novamente, sua voz soava diferente, mais baixa, mais humana. A vovó sempre disse que uma família de verdade é aquela onde alguém ama mais do que a si mesmo. A senhora
Ama Milena mais do que a si mesma. Isso é exatamente o que a vovó quer ver. Lívia sentiu o coração apertar dolorosamente. Aquele homem, aquele empresário frio, acabara de dizer algo tão bonito sobre o amor materno que a deixou sem fôlego. Preciso pensar sobre isso, ela sussurrou. Claro. Mas, senhora Carvalho, a senhora não tem muito tempo. A vovó quer conhecer minha esposa o mais rápido possível. Na sexta-feira de manhã, Lívia foi trabalhar como de costume, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Durante o intervalo para o almoço, ela ligou para sua melhor amiga, Ana, a única pessoa em quem confiava o suficiente para contar sobre a proposta de Otávio. Você enlouqueceu! Ana gritou tão alto que Lívia teve que afastar o telefone do ouvido. Isso parece roteiro de filme barato. Mas, Ana, pense nisso logicamente. Milena teria tudo o que precisa. A melhor escola, universidade, um futuro. E você? E o amor? Os sonhos? Você não pode sacrificar sua vida por dinheiro. Não é só dinheiro, Lívia respondeu baixinho. É estabilidade, segurança, coisas que eu nunca pude dar a ela. Ana suspirou profundamente. Querida, eu sei que você passou por muita coisa nesses anos, mas isso não é uma solução. Esse homem pode ser alguém completamente diferente do que você pensa. À noite, enquanto Milena fazia a lição de casa na mesa da cozinha, Lívia observava a filha. 8 anos. E já precisava ser tão independente. Preparava o jantar para si mesma quando a mãe estava no trabalho. Passava as noites sozinha porque Lívia frequentemente voltava tarde. Era esse o caminho para a infância? Mamãe, aquele senhor realmente quer se casar com você? Milena levantou a cabeça do caderno. Lívia sentou-se ao lado dela. Talvez. O que você acharia disso? Milena largou a caneta e olhou para a mãe com uma seriedade que não era própria de uma criança de 8 anos. Ele seria gentil com você? Perguntou finalmente. O coração de Lívia se partiu. Sua filha não perguntava sobre brinquedos, uma casa grande ou coisas caras. Ela perguntava se a mamãe seria feliz. Eu não sei, meu amor, mas acho que ele se esforçaria. Que bom, Milena assentiu. Porque você merece alguém que seja gentil com você. Naquela noite, quando Milena já dormia, Lívia ficou muito tempo na janela, olhando as luzes da cidade. Pensava nos últimos 8 anos, em como havia trabalhado duro para dar à filha o mínimo. Pensava no futuro, no que Milena precisaria em alguns anos. À meia-noite, ela ligou para Otávio. Sim, ele atendeu no primeiro toque como se não estivesse dormindo, apenas esperando seu telefonema. Tenho condições, ela disse antes que perdesse a coragem. Diga, Milena vai comigo para onde eu for. Não a deixarei com estranhos. Segundo, quero conhecer sua avó antes do casamento. E terceiro, ela hesitou. Terceiro, depois de 6 meses, se algum de nós quiser continuar este casamento, em termos reais, deveríamos conversar sobre isso. Por um longo momento, ele ficou em silêncio. As 2 primeiras condições eu aceito, ele disse finalmente. Quanto à terceira, seria muito complicado. A vida é complicada, Sr. Guzmão, mas às vezes vale a pena arriscar. Quando podemos assinar os documentos? Perguntou ele depois de um momento. Lívia fechou os olhos e respirou fundo. Na segunda-feira. A residência dos Guzmão ficava a 40 quilômetros de Campinas, escondida entre colinas e cercada por altos pinheiros que sussurravam mesmo com o vento mais leve. Quando o carro de Otávio virou na longa alameda ladeada por árvores, Lívia sentiu como se tivesse cruzado o limiar de um mundo completamente diferente. A casa era enorme, moderna, mas construída com respeito à tradição. Pedra se unia à madeira, grandes superfícies de vidro se integravam harmoniosamente à paisagem. A fonte em frente à entrada principal borbulhava suavemente,
e os gramados, cuidadosamente aparados, pareciam se estender até o horizonte. "Uau!" sussurrou Milena, apertando o nariz na janela do carro. "Parece um palácio!" Otávio olhou para ela no retrovisor com um sorriso gentil. Na última semana, durante os encontros jurídicos e as formalidades do casamento, Lívia percebeu que seu comportamento em relação a Milena estava se tornando cada vez mais natural, como se a presença da criança o lembrasse de alguma parte esquecida de si mesmo. "Não tão grande quanto um palácio", ele respondeu, "mas a vovó gosta de espaço." A cerimônia de casamento havia ocorrido 3 dias antes em um pequeno cartório. Foi curta e burocrática. Lívia lembrava-se do toque frio da mão de Otávio, quando ele colocou a aliança em seu dedo, e da estranha sensação de irrealidade de toda a situação. Não havia flores, música ou convidados. Apenas eles, Milena como testemunha e o funcionário que proferia as palavras formais sobre o casamento. Agora, ao pararem em frente à entrada principal, Lívia sentiu o estômago apertar de nervosismo. Em breve, conheceria Dona Esther Guzmão, a mulher cuja bênção era a razão de todo aquele espetáculo. As portas maciças de carvalho se abriram antes mesmo que tivessem tempo de bater. Na soleira estava uma mulher mais velha, alta, esguia, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante. Seus olhos tinham a mesma cor de aço dos olhos de Otávio, mas eram preenchidos por uma inteligência calorosa que faltava ao seu neto. "Vovó", disse Otávio, aproximando-se dela e beijando-a na bochecha. "Estas são Lívia e Milena." Dona Esther Guzmão aproximou-se de Lívia com passos lentos, mas firmes. Era elegante de uma forma que só poderia ser alcançada por décadas de vida abastada, mas em seu aperto havia uma sinceridade calorosa. "Bem-vinda ao lar, minha filha", ela disse baixinho, e sua voz tinha o mesmo timbre grave da voz do neto. "Fico tão feliz em finalmente conhecê-la." Depois, ela se virou para Milena, que se escondia atrás da mãe. "E você deve ser Milena. Otávio falou muito sobre você." "Falou?" Milena espiou por trás de Lívia com curiosidade. "O que ele disse?" "Que você é muito inteligente e muito corajosa, e que gosta de livros." Os olhos de Milena se iluminaram. "Sim, a mamãe diz que leio como uma máquina." Dona Esther riu, um som tão caloroso e natural que Lívia sentiu parte de seu nervosismo desaparecer. "Que bom, porque nesta biblioteca há centenas de livros esperando por alguém como você." Ao entrarem, Lívia sentiu-se ainda mais incerta. O interior da casa era ainda mais imponente que a fachada. Tetos altos, pisos de mármore, quadros em molduras douradas, móveis antigos que pareciam pertencer a um museu. Tudo era perfeito, estéril, frio. "Vou mostrar os quartos para vocês", disse Otávio, conduzindo-as por um corredor com tapete persa. Primeiro, pararam no quarto de Milena. Quando ele abriu a porta, a criança soltou um grito de alegria. O quarto era enorme, com uma cama de dossel real, uma penteadeira de conto de fadas, prateleiras cheias de livros e brinquedos. Portas de vidro davam para uma pequena sacada com vista. "E para o jardim. Tudo isso é para mim?" perguntou Milena com incredulidade. "Tudo", confirmou Otávio. "E se quiser mudar algo, é só dizer." Milena soltou a mão da mãe e correu pelo quarto, tocando em tudo como em transe. Lívia observava a filha com sentimentos mistos, alegria por Milena estar feliz e, ao mesmo tempo, medo de o quanto tudo isso poderia mudar sua filha. Seu próprio quarto ficava no final do corredor, tão luxuoso quanto o de Milena, mas em cores mais sóbrias. Uma cama grande, um closet que poderia ser chamado de pequeno quarto, um banheiro com uma banheira tão grande que dava para nadar. "E onde o senhor vai dormir?" ela perguntou, enquanto ele mostrava os itens do quarto. "Em frente." Ele apontou para a porta do outro lado do corredor.
Se precisar de algo, estou por perto. Os primeiros dias na casa nova transcorreram em uma estranha atmosfera de cortesia cerimonial. A equipe de empregados, porque realmente havia empregados, o que deixava Lívia desconfortável, a tratava com o respeito devido à senhora da casa, mas Lívia sentia-se uma intrusa em uma peça de teatro em que não sabia seu papel. Otávio saía cedo pela manhã e voltava tarde da noite, praticamente evitando a companhia delas. Apenas durante o jantar, à grande mesa da sala de jantar, todos se reuniam. Ele, Lívia, Milena e Dona Esther. Esses jantares eram a parte mais estranha de toda a situação. Dona Esther conduzia a conversa com a graça de uma anfitriã experiente. Milena contava suas descobertas no jardim e na biblioteca. Mas entre Lívia e Otávio pairava uma estranha tensão. Eram como dois estranhos que fingiam se conhecer. Lívia deveria ver os estábulos, disse Dona Esther certa noite, cortando delicadamente a carne. Temos cavalos lindos. Não sei andar a cavalo, Lívia admitiu rapidamente. É a hora perfeita para aprender. Milena interveio. Eu também poderia aprender? Otávio olhou para Lívia pela primeira vez naquela noite. Posso providenciar um instrutor, ele disse, se você quiser. Essa foi a primeira pergunta pessoal que ele lhe fez desde o dia do casamento. Sim, acho que é uma boa ideia, ela respondeu. Que ótimo, Dona Esther sorriu. Uma família que aprende junto, cresce junto. Depois do jantar, quando Milena já tinha ido dormir, Lívia sentou-se sozinha na enorme sala de estar, sentindo-se pequena e perdida entre os móveis caros e as obras de arte. Dona Esther juntou-se a ela com 2 xícaras de chá. É difícil se acostumar, não é? Disse a senhora mais velha, sentando-se à sua frente. Muito, admitiu Lívia. Às vezes tenho a sensação de que estou sonhando. Otávio pode parecer frio, disse Dona Esther baixinho. Mas ele nem sempre foi assim. Quando criança era o menino mais carinhoso do mundo. Sempre me abraçava quando tinha medo. Quando cresceu, tornou-se reservado. O que aconteceu? Perguntou Lívia, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Dona Esther suspirou profundamente. A vida, minha filha. A vida o machucou, então ele aprendeu a não sentir. Mas acho que você e Milena podem lembrá-lo de como é ser humano. Na 3ª semana da estadia delas na residência, Milena ficou doente. Começou inocentemente. Uma tosse leve que Lívia inicialmente ignorou, pensando que era apenas um resfriado após as longas caminhadas no jardim. Mas no dia seguinte a febre subiu para 39 graus e a tosse tornou-se seca e dolorosa. Lívia estava sentada ao lado da cama da filha às 4 da manhã, aplicando compressas frias em sua cabeça febril, quando ouviu uma batida suave na porta. Entre, ela sussurrou. Otávio entrou no quarto em silêncio, de pijama e roupão, parecendo que também não havia dormido a noite toda. Na mão, ele segurava uma xícara de chá fumegante. Como ela está? Perguntou baixinho, aproximando-se da cama. A febre não quer baixar. Lívia respondeu, acariciando os cabelos de Milena. Talvez eu devesse chamar um médico. Já liguei. O Dr. Souza estará aqui em 1 hora. Ele é o melhor pediatra de Campinas. Cuida da nossa família há anos. Lívia olhou para ele com surpresa. Não esperava que ele tomasse a iniciativa em assuntos relacionados a Milena. Obrigada, ela disse sinceramente. O senhor não precisava... Não precisava, mas quis. Ele a interrompeu baixinho. Posso me sentar com vocês? Ela acenou com a cabeça, afastando-se para dar-lhe espaço ao lado da cama. Ele sentou-se cuidadosamente, olhando para a criança adormecida, com uma expressão de preocupação que transformava completamente seu rosto.
Quando eu era pequeno e ficava doente, a vovó sempre sentava ao lado da minha cama a noite toda. Ele disse baixinho. Ela dizia que pessoas doentes não deveriam ficar sozinhas. O senhor teve sorte, Lívia comentou. Eu frequentemente ficava doente sozinha quando Milena era bebê. Era um verdadeiro pesadelo. Otávio olhou para ela e em seus olhos surgiu um brilho de algo que poderia ser compaixão. Deve ter sido muito difícil. Foi, ela admitiu, mas de alguma forma nós nos viramos. Sempre nos viramos. Milena se moveu inquieta, murmurando algo em seu sono. Instintivamente, sem pensar, Otávio estendeu a mão e acariciou delicadamente sua bochecha. A criança se acalmou sob seu toque. Ela tem a pele macia, ele disse baixinho, como se estivesse falando consigo mesmo. Como seda. Algo em sua voz fez Lívia olhá-lo mais atentamente. Ela viu em seus olhos uma dor tão profunda que a deixou sem fôlego. O senhor também tem filhos? Perguntou ela cautelosamente. Por um longo momento, ele permaneceu em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz estava quase inaudível. Eu poderia ter tido. Ela não perguntou mais. Algumas feridas eram profundas demais para serem exploradas. Quando o médico chegou, diagnosticou Milena com o início de uma pneumonia, prescreveu antibióticos e recomendou alguns dias de repouso completo. Nos 3 dias seguintes, Lívia praticamente não saiu do quarto da filha, dormindo na poltrona ao lado da cama. Mas o mais estranho de tudo, Otávio também não saiu de casa. Cancelou todos os compromissos, redirecionou chamadas e todos os dias à noite vinha verificar como Milena estava. Às vezes trazia livros, às vezes apenas sentava em silêncio, como se sua presença pudesse de alguma forma ajudar. No 4º dia, a febre finalmente baixou. Milena acordou de manhã fraca, mas com os olhos brilhantes e com vontade de tomar café da manhã. Lívia chorou de alívio quando a criança, pela primeira vez em dias, sorriu e pediu panquecas. Vou avisar o cozinheiro, disse Otávio, que acabara de trazer flores frescas para o vaso na janela. Não, eu vou, disse Lívia, levantando-se da poltrona. Preciso me mexer um pouco. Quando ela saiu do quarto, ouviu a voz baixinha de Milena. Senhor Otávio, o senhor já teve uma filhinha? Lívia parou na soleira da porta, não querendo ouvir, mas incapaz de se forçar a sair. Por que você pergunta? Otávio respondeu gentilmente. Porque o senhor sabe como cuidar de crianças doentes. Minha mãe diz que só pais aprendem isso. Um silêncio se fez. Lívia sentiu o coração bater como louco. Eu não tive uma filhinha, Otávio disse finalmente, mas eu gostaria muito de ter uma como você. E o senhor poderia ser meu pai? Não de verdade, porque eu tenho um pai de verdade, só que não o conheço. Mas um segundo pai? Lívia ouviu Otávio respirar fundo. Você gostaria que eu fosse seu segundo pai? Sim, Milena respondeu sem hesitação. Porque o senhor é muito gentil com a mamãe e com a dona Esther e tem uma biblioteca grande. Otávio riu. O primeiro riso verdadeiramente sincero que Lívia ouviu dele. Essas são razões muito importantes, ele disse. Acho que eu gostaria de ser seu segundo pai, Milena. Lívia afastou-se da porta com o coração cheio de emoções estranhas. Algo entre eles havia mudado. Ela ainda não sabia exatamente o que, mas sentia que não eram, mas apenas estranhos fingindo ser uma família. Naquela noite, quando Milena já dormia tranquilamente, Lívia encontrou Otávio em seu escritório. Ele estava sentado à mesa, mas não trabalhava. Apenas olhava pela janela para a escuridão. Obrigada, ela disse baixinho da soleira. Ele se virou para ela. Pelo quê? Pelo jeito que o senhor cuidou da Milena. Pelo médico, por tudo. Ele se levantou da cadeira e se aproximou. Não precisa me agradecer. Ela é especial. Sim, ela é. Lívia sorriu. Mas nem todos percebem isso à primeira vista. Eles
Ficaram um de frente para o outro em silêncio, que não era mais constrangedor, mas preenchido por algo indefinível. Lívia, ele disse finalmente. Posso te perguntar uma coisa? Ela acenou com a cabeça. O pai da Milena, ele sequer sabe que ela existe? Ele sabe, ela respondeu baixinho, mas ele escolheu sua vida confortável sem obrigações. Perda dele. Perda imensa dele. Otávio disse com tanta força na voz que Lívia o olhou com surpresa. Otávio, ela disse, usando o nome dele pela primeira vez desde o casamento. O que aconteceu com seu filho? Em seu rosto, a conhecida muralha surgiu, mas desta vez não era tão alta como antes. É uma longa história, ele disse. Talvez um dia eu te conte. A descoberta da verdade sobre o passado de Otávio aconteceu por acaso, como costuma acontecer com revelações que mudam tudo. Lívia procurava um livro para Milena no escritório de Otávio, um lugar para o qual ele a convidava cada vez mais frequentemente desde a doença da filha. Ao estender a mão para pegar um volume de poesia de Carlos Drummond de Andrade em uma prateleira alta, seu cotovelo esbarrou em um pesado álbum de fotos. O livro caiu no chão, abrindo-se no meio. Na página aberta, ela viu uma foto de Otávio, mas completamente diferente do que ela conhecia. Mais jovem, talvez uns 10 anos, sorrindo, com os braços abraçando uma linda morena. A mulher tinha uma barriga de gravidez bem evidente e um rosto radiante de quem esperava um filho. Lívia pegou o álbum com as mãos trêmulas. As páginas seguintes mostravam uma história de cuja existência ela não tinha ideia. Um casamento em uma linda igreja, lua de mel nas montanhas, fotos de ultrassom, preparativos para a chegada do bebê. Em todo lugar, o mesmo Otávio sorridente, cheio de vida e esperança. O que você está fazendo? A voz dele fez o coração dela subir à garganta. Otávio estava na soleira do escritório, mas seu rosto não expressava raiva, mas sim a dor de alguém pego olhando algo que deveria permanecer oculto. Me desculpe, Lívia sussurrou, fechando o álbum. Eu estava procurando um livro e acidentalmente... Catarina, ele disse baixinho, aproximando-se. O nome dela era Catarina. Lívia colocou o álbum na mesa e virou-se para ele. Ela era sua esposa. Por 2 anos, ele assentiu. Os 2 anos mais felizes da minha vida. Esperávamos uma filha. Ela se chamaria Emília. O que aconteceu? Otávio sentou-se na cadeira atrás da mesa, como se de repente não tivesse mais forças para ficar de pé. Um acidente de carro, ele disse com voz monótona. Catarina voltava do médico depois da última consulta antes do parto. Um motorista embriagado avançou o sinal vermelho. Elas duas morreram na hora. Lívia sentiu como se alguém a tivesse atingido no estômago. Uma simples tragédia que explicava tudo. Seu frio, sua distância, sua aversão à proximidade. Otávio, sinto muito. Foi há 8 anos. Ele continuou, olhando para um ponto acima da cabeça dela. Por muito tempo, pensei que também queria morrer. Depois, percebi que já não vivia, apenas funcionava. Lívia se aproximou e tocou cuidadosamente sua mão que estava sobre a mesa. Mas agora, conosco, isso está mudando? Otávio olhou para as mãos unidas deles, como se as visse pela primeira vez. Não sei, ele respondeu honestamente. Quando a vi, com Milena naquele dia, quando nos colidimos, por um momento pensei que fosse um sinal. Catarina sempre dizia que se algo fosse acontecer, o universo daria alguns sinais. E o que você pensa agora? Agora penso que talvez seja realmente hora de parar de apenas funcionar. Naquela noite, Lívia demorou a dormir. Finalmente entendeu por que Otávio a escolhera entre todas as mulheres que poderia ter. Não se tratava apenas de Milena ou da pressão da avó.
Tratava-se de que ela também era mãe, que entendia o amor parental que ele havia perdido. No dia seguinte, a atmosfera na casa parecia mais leve. Otávio ficou no café da manhã mais tempo que o normal, ouvindo as histórias de Milena sobre o livro que ela estava lendo. Quando a filha terminou, ele se virou para Lívia. Você gostaria de ver os jardins hoje? De verdade? Não apenas da janela. Esse foi o primeiro convite pessoal não relacionado a manter aparências. O passeio pelos vastos jardins da residência foi uma descoberta. Otávio conhecia cada recanto, cada planta, cada história ligada ao lugar. Contava sobre as árvores antigas plantadas por seu avô, sobre as rosas que Dona Esther cultivava há décadas, sobre o pequeno lago onde ele pescava sapos quando criança. Essa é a sua verdadeira casa, não é? Disse Lívia, quando pararam em um pergolado coberto por videiras. Já foi, ele respondeu. Agora, não sei. Desde a morte de Catarina, tudo parece vazio. E agora, ainda se sente vazio? Otávio olhou para ela de um jeito que fez o coração dela bater mais rápido. Desde que você e Milena, estão aqui, não se sente vazio. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à residência, jantaram os três, sem a avó que não se sentia bem. A atmosfera era suave, natural. Milena falava de seus planos de criar um jardim de borboletas em uma parte do jardim. E Otávio ouvia com atenção, fazendo perguntas e oferecendo ajuda. Ao levar Milena para a cama, Lívia ficou sozinha com Otávio na sala de jantar. Obrigada pelo dia de hoje, ela disse. Eu que agradeço, ele respondeu, por me permitir fazer parte de tudo isso. 3 semanas depois, enquanto o sol de outubro dourava as folhas do jardim, uma visita inesperada chegou à residência. Lívia estava nos estábulos com Milena, observando as aulas de equitação da filha, quando ouviu um alto buzina na entrada. Do elegante BMW prata saiu uma mulher de cerca de 50 anos, vestindo roupas caras, mas com o rosto cheio de dor e raiva. Seus cabelos ruivos estavam perfeitamente arrumados, mas seus olhos estavam vermelhos de choro ou insônia. Onde está Otávio? Perguntou ela à empregada que veio ao seu encontro. Sua voz soava áspera, autoritária. Lívia sentiu um mal-estar no estômago. Algo na postura daquela mulher indicava problemas. Mamãe, quem é ela? Perguntou Milena, descendo do cavalo. Não sei, meu amor. Vamos para casa. Quando voltaram à residência, uma discussão acalorada estava acontecendo na sala de estar. Lívia reconheceu a voz de Otávio, mas a outra voz, feminina, cheia de emoção, era desconhecida para ela. Como você se atreveu? Gritava a desconhecida. Como você se atreveu a casar com a primeira mulher que apareceu, esquecendo-se de Catarina? Lívia parou na soleira da porta, instintivamente protegendo Milena. Natália, por favor. A voz de Otávio estava tensa. Este não é o lugar nem a hora. Quando será a hora? A mulher o interrompeu. Quando você estiver fingindo ser uma família feliz com uma mulher estranha. Dona Esther estava sentada na poltrona, parecendo mais velha que o normal. Ao ver Lívia, acenou com a cabeça e indicou um lugar ao seu lado. Lívia, disse Otávio, percebendo-a. Esta é Natália Alencar, mãe de Catarina. Natália virou-se bruscamente. Seu olhar estava cheio de um ódio tão puro que Lívia deu um passo para trás. Então é você, ela disse friamente, a substituta da minha filha. Natália, Otávio começou em tom de aviso. Não, a mulher levantou a mão. Tenho o direito de falar. Catarina não morreu para que você a esquecesse nos braços da primeira mulher que aparecesse. Milena escondeu-se atrás de Lívia, apavorada com a atmosfera de conflito. Senhora, Lívia falou calmamente, entendo sua dor, mas na frente da criança... Não me fale de criança! Natália gritou. Você não sabe o que é perder um filho. Eu perdi minha filha e minha neta em um dia. Natália,
Dona Esther levantou-se da poltrona, apoiando-se pesadamente na bengala. Catarina se foi há 8 anos. A vida tem que continuar. É fácil para você falar. Natália se voltou contra a senhora. Seu neto está vivo, minha filha não. Lívia sentia a situação fugir do controle. Pegou Milena pela mão. Milena, vá para o seu quarto, ela sussurrou. Mas mamãe, por favor, querida, já vou te encontrar. Quando Milena saiu hesitante da sala, Natália concentrou toda a sua atenção em Lívia. Quem é você? Perguntou com desprezo. Garçonete? Faxineira? Você acha que o dinheiro dele fará de você igual a minha filha? Basta! Otávio se levantou bruscamente. Não permitirei que fale assim da minha esposa. Esposa? Natália riu amargamente. Ela não é sua esposa. Isso é um contrato. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não verifiquei? Vocês se casaram no cartório, sem convidados, sem celebração. Isso não foi um casamento, foi uma transação. O silêncio que se seguiu foi denso como antes de uma tempestade. Lívia sentiu todas as cores sumirem de seu rosto. Como você... Otávio começou. Tenho minhas fontes, Natália cortou, e tenho algo mais. Algo que você esqueceu, meu caro Otávio. De sua elegante bolsa, ela tirou uma pasta de documentos. Sofia, ela disse triunfantemente, filha de Catarina, sua filha. Ela está viva. O mundo parou por um instante. Lívia só ouvia o próprio coração batendo. Isso é impossível, Otávio sussurrou. O médico disse, Catarina estava no 8º mês, mas... Médicos às vezes erram, disse Natália com satisfação. Sofia nasceu por cesariana, enquanto tentavam salvar Catarina. Por 8 anos ela morou comigo. Por 8 anos, reconstruí o que você destruiu com sua frieza. Onde ela está? Otávio parecia ter levado um soco. Em um lugar seguro. Você não acha que eu a deixaria morar aqui com você e sua substituta? Dona Esther apoiou-se mais pesadamente na bengala. Natália, o que você quer? Quero justiça, a mulher respondeu. Quero que Sofia receba o que lhe é devido. O sobrenome, a herança, tudo. E, acima de tudo, quero que essa farsa termine. Ela apontou para Lívia. Esta mulher e sua filha não têm o que procurar aqui. Otávio deveria cuidar de sua própria filha e não brincar de casinha com estranhos. Lívia permaneceu em silêncio, sentindo seu mundo desmoronar em pedaços. Otávio tinha uma filha de verdade, e ela era apenas uma solução temporária para um problema. Lívia, Otávio se virou para ela, mas em seus olhos ela viu um caos que ele não conseguia controlar. Acho, ela disse baixinho, que deveríamos conversar. Mas primeiro, a senhora Alencar deveria ir embora. Irei, Natália assentiu, mas voltarei, com advogados e com Sofia. Ela é a única família verdadeira de Otávio. Após a partida de Natália, um silêncio tão denso que podia ser cortado com uma faca caiu sobre a residência. Dona Esther recolheu-se ao seu quarto, alegando cansaço, mas Lívia viu em seus olhos a preocupação que ela tentava esconder. Otávio ficou parado na janela da sala, olhando para o jardim, mas Lívia tinha certeza de que ele não via nem as árvores nem as flores, apenas o caos em sua cabeça. Milena desceu 1 hora depois, espiando incerta na sala. Aquela senhora já foi embora? Perguntou baixinho. Ela era muito barulhenta. Sim, meu amor, ela foi. Lívia abraçou a filha pelo ombro. Talvez você possa ir ler na biblioteca? Já vou. Quando ficaram sozinhas, Lívia não sabia como começar a conversa. Otávio parecia um homem a quem acabavam de dizer que a terra não era redonda. Você tem uma filha, ela disse finalmente. Sim, ele respondeu sem se virar da janela. Por 8 anos pensei que ela estava morta. Por 8 anos lamentei por 2 filhos. E agora? Agora não sei o que pensar. Não sei se Natália está falando a verdade
ou se é mais uma tentativa de me prejudicar. Ela nunca gostou de mim. Me culpava pelo acidente. Lívia se aproximou, mas não muito. O que você pretende fazer? Otávio finalmente se virou. Seu rosto estava cinzento de cansaço e choque. Preciso verificar. Preciso saber se essa menina é realmente minha filha. Se sim, tudo muda. Lívia completou por ele. Lívia, eu não planejei isso. Eu pensei que minha filha estava morta. Se eu soubesse, se você soubesse, nunca teria me pedido em casamento. Ela disse calmamente. Isso é compreensível. Otávio olhou para ela com algo que poderia ser desespero. E nós? E o que estamos construindo entre nós? Lívia sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas não as deixou cair. Eu não sei, Otávio, mas sei que sua filha, se realmente for sua filha, deve ser a prioridade. É natural. É o certo. Naquela noite, o jantar foi o mais silencioso desde a chegada delas à residência. Até Milena sentiu a tensão e comeu em silêncio, olhando incerta para os adultos. Dona Esther foi a primeira a quebrar o silêncio. Otávio, amanhã você precisa ir ao advogado, ela disse com firmeza, e contratar um detetive particular. Se Sofia realmente é sua filha, você tem o dever de verificar isso. Vovó? Sem vovó? Ela o interrompeu. Se essa menina é do seu sangue, ela também é minha bisneta. E eu não permitirei que minha família seja dividida por manipulações de alguém. Após o jantar, quando Milena já dormia, Lívia estava arrumando suas coisas. Não tinha muito, trouxe pouca coisa, e as roupas novas que Otávio havia comprado para ela, ela deixou no armário. Elas não pertenciam à sua vida real. Uma batida na porta interrompeu seu empacotamento. Otávio entrou sem ser convidado, vendo a mala aberta na cama. "O que você está fazendo?" perguntou ele. "Me arrumando. Acho que deveríamos voltar para São Paulo. Pelo menos até que a situação com sua filha seja esclarecida." "Não," ele disse firmemente. "Você não pode ir. Não agora. Otávio, seu filho... Pode ser meu filho," ele a interrompeu. "Mas também pode ser uma manipulação de Natália. Ela me odeia desde a morte de Catarina. Me culpa pelo acidente." Lívia largou a blusa que estava dobrando. "Pelo que ela te culpa?" "Por Catarina ter ido ao médico sozinha. Eu tinha uma reunião importante, então não a acompanhei na última consulta. Se eu estivesse com ela no carro, talvez eu tivesse tido tempo de reagir, talvez eu estivesse dirigindo em vez dela." Lívia viu em seus olhos a culpa que ele carregava há 8 anos. "Não foi sua culpa," ela disse baixinho. "Natália não pensa assim. E por anos ela me fez sentir isso. Agora, ela pode estar usando a criança, se ela realmente existe, para me punir novamente. E se Sofia realmente for sua filha? Se ela estiver viva e por 8 anos cresceu sem pai?" Otávio sentou-se pesadamente na beirada da cama. "Então, eu terei que consertar um erro que eu nem sabia que estava cometendo." Lívia sentou-se ao lado dele. "Isso não será um erro, Otávio. Será um presente, uma segunda chance. E você, e Milena, ela já se acostumou com este lugar, com a vovó, com você," ela completou. "Eu sei, mas as crianças são corajosas. Ela vai entender." "Eu não quero que vocês vão embora," ele disse baixinho. "Às vezes, o que queremos não é o que deveríamos fazer." Otávio pegou sua mão. "Fique mais alguns dias, pelo menos até eu verificar a verdade sobre Sofia. Depois decidimos juntos." Lívia olhou para as mãos entrelaçadas deles. 1 mês atrás, eram estranhos. Agora ela não sabia o que era para ele, mas sabia o que ele se tornara para ela. E era por isso que ela teria que partir, se descobrisse que ele tinha uma filha que precisava mais dele. "Tudo bem," ela sussurrou. "Mais alguns dias." Mas no fundo do coração, ela já sabia que estava se preparando para se despedir da única família de verdade que ela já teve.
A verdade sobre Sofia revelou-se ainda mais complicada do que qualquer um esperava. O detetive particular que Otávio contratou precisou de apenas 3 dias para confirmar as piores suspeitas. O teste de DNA foi inequívoco. A pequena Sofia Alencar, de 8 anos, era de fato filha de Otávio e Catarina. Mas não foi o fim das descobertas. O detetive também descobriu algo que ninguém esperava. Natália, por 8 anos, escondera intencionalmente a existência da criança, usando documentos falsos e subornando o pessoal do hospital. Ela fez isso por vingança, querendo privar Otávio da possibilidade de conhecer sua filha. Ela sabia, disse Otávio, jogando o relatório na mesa do escritório. Sua voz tremia de raiva. Por 8 anos, ela soube que minha filha estava viva e me deixou acreditar que eu havia perdido tudo. Lívia sentou-se à sua frente, sentindo seu coração se quebrar em pequenos pedaços. Sofia existia. Otávio tinha uma filha que amava antes mesmo de nascer. Tudo o que eles construíram nos últimos meses era apenas um episódio em sua vida real. E agora? Ela perguntou baixinho. Agora eu luto pela minha filha. Otávio respondeu com uma determinação que Lívia não ouvia em sua voz há semanas. Natália não tem o direito de mantê-la. Sofia é minha filha. E nós? Lívia sussurrou. E nós? Otávio olhou para ela, e pela primeira vez desde o anúncio dos resultados do DNA, havia um verdadeiro desespero em seus olhos. Eu não sei, ele admitiu. Sofia não me conhece. Para ela, sou um estranho. Natália, por anos, deve ter contado a ela que sou um monstro. Terei que dedicar cada minuto para reconstruir o vínculo com minha própria filha. Eu entendo, disse Lívia, embora não entendesse de fato. Ela entendia com a razão, mas o coração gritava de dor. Lívia, isso não significa que o que existe entre nós... Otávio, ela o interrompeu delicadamente. Sua filha tem que ser a coisa mais importante. É natural, é o certo. No dia seguinte, Natália voltou, desta vez com uma menininha. Sofia era parecida com Catarina. Os mesmos cabelos escuros, a mesma constituição delicada. Mas tinha os olhos de Otávio, cinza-aço e inteligentes. Quando viu o pai, escondeu-se, atrás da avó. Sofia, este é seu pai, disse Natália com satisfação na voz. Aquele que nos abandonou. Natália! Otávio se levantou bruscamente. Você não pode dizer isso a ela. E por que não? É a verdade. Por 8 anos você não esteve aqui. A pequena Sofia olhava para tudo com grandes olhos cheios de medo. Lívia, que observava a cena com Milena ao seu lado, sentiu uma pontada no coração ao ver a criança assustada. Talvez devêssemos conversar calmamente, sugeriu Dona Esther, que apesar da saúde frágil, desceu para conhecer. A bisneta. Sofia, eu sou sua bisavó. Fico muito feliz em conhecê-la. A criança olhou para ela com desconfiança. Vovó Natália diz que vocês não me queriam, disse baixinho. Essas palavras atingiram Otávio como um tapa. Ele se ajoelhou diante da filha, tentando ficar na altura dela. Isso não é verdade, Sofia, ele disse gentilmente. Eu queria muito você. Eu pensava que você estava morta. Se eu soubesse que você estava segura, eu nunca a teria deixado. Sofia olhou para ele com a dúvida de uma criança de 8 anos, que já passara por muita coisa. E quem são elas? Perguntou ela, apontando para Lívia e Milena. Essas são Lívia e Milena, Otávio respondeu. Elas moram conosco. Ela é sua nova esposa? A pergunta foi feita com a simplicidade de uma criança, mas carregava tanta dor que Lívia teve que segurar as lágrimas. É complicado, Otávio respondeu. Vovó Natália diz que você esqueceu da minha mãe. Sofia continuou, que você não a ama mais. Otávio empalideceu. Não, Sofia. Eu sempre amarei sua mãe. Mas as pessoas podem amar mais de uma pessoa.
Sua mãe gostaria muito que você fosse feliz. Os primeiros dias com Sofia em casa foram um pesadelo. A criança estava retraída, desconfiada, cheia de raiva do pai que, em sua opinião, a abandonara. Natália ficou na residência, oficialmente para ajudar Sofia na adaptação, mas na realidade para controlar cada movimento de Otávio. Milena tentou fazer amizade com Sofia, mas a menina mais nova rejeitava todas as tentativas de aproximação. "Você acha que é melhor do que eu?" perguntou Sofia um dia, quando Milena tentou mostrar-lhe a biblioteca. "Porque você mora na casa dele?" "Não," Milena respondeu baixinho. "Acho que temos sorte de poder ser amigas." "Eu não quero ter amigos," Sofia declarou. "Eu só quero minha mãe." Lívia observava tudo com uma dor crescente. Via Otávio lutando com a própria filha, que não o aceitava. Via a dor nos olhos de Milena, que não entendia por que seu segundo pai, de repente, se tornara um estranho para ela. E via o triunfo nos olhos de Natália, que aparentemente se deleitava com o caos que havia provocado. O ponto culminante foi a noite em que Sofia teve um ataque de histeria, gritando que queria voltar para casa, para a vovó Natália, que odiava aquele lugar e todos nele. Otávio tentou consolá-la, mas a criança o empurrava com fúria. "Você não é meu pai!" ela gritava. "Meu pai morreu junto com a mamãe. A vovó me disse." Lívia não aguentou mais. Pegou Milena pela mão. "Vamos arrumar nossas coisas," ela disse baixinho. "Mas mamãe..." "Milena, às vezes a melhor coisa que podemos fazer por alguém que amamos é dar espaço." Naquela noite, enquanto arrumava as últimas coisas, ela sabia que estava partindo para sempre. Otávio precisava de tempo para reconstruir o relacionamento com a filha. E ela precisava voltar para sua vida real, antes que esquecesse quem era antes de tudo aquilo. O retorno ao apartamento em São Paulo foi como acordar de um belo sonho. Os quartos pequenos e apertados, o parquet rangendo, a geladeira que roncava à noite, tudo parecia ainda menor e mais deprimente depois de meses passados na espaçosa residência. Milena não reclamou, mas Lívia via a filha olhando pela janela para o quintal cinzento, provavelmente se lembrando dos jardins cheios de flores e da biblioteca maior que o apartamento delas inteiro. Na primeira noite, Milena chorou baixinho em sua pequena cama, pensando que a mãe não a ouvia. "A gente nunca mais vai ver o Sr. Otávio?" perguntou no terceiro dia, enquanto tomavam café da manhã na pequena mesa da cozinha. "Eu não sei, meu amor," Lívia respondeu sinceramente. "O Sr. Otávio agora tem sua filha de verdade. Ele precisa cuidar dela. Mas a gente não era um pouco da família dele também?" Essa pergunta partiu o coração de Lívia ao meio, mas ela tentou não mostrar à filha sua dor. "Éramos, Milena, mas às vezes o amor verdadeiro significa que precisamos deixar alguém ir." Lívia voltou aos seus 2 empregos, no restaurante e no escritório de limpeza. O chefe do restaurante a aceitou de volta sem perguntas, mas ela sabia que os boatos já circulavam. A Lívia voltou, então o ricaço deve ter enjoado dela. Ouvia os sussurros das colegas. Ela não se importava. Nada importava a não ser garantir a estabilidade de Milena e tentar esquecer os olhos de aço que às vezes se tornavam quentes como a chuva de verão. Mas Otávio não a deixava esquecer. A cada poucos dias ele ligava, tentando convencê-la a voltar. "Sofia está se acostumando aos poucos," ele disse durante uma das conversas. Ontem, pela primeira vez, ela sorriu quando a vovó lhe contava sobre sua juventude. "Que ótimo," Lívia respondia, tentando soar sincera. "Viu? Ela só precisava de tempo sem distrações." "Você não é uma distração. Você é..." "O que sou, Otávio?" Ela o interrompeu. "Uma esposa temporária, uma substituta, uma mulher que o ajudou a passar por um momento difícil?" "Você é a mulher que eu amo," ele disse baixinho.
Essas palavras fizeram o coração dela parar de bater por um momento. A primeira declaração de amor que ouvia dele, e veio quando já era tarde demais. Não diga isso, ela sussurrou. Isso só dificulta. Dificulta o quê? Esquecer. 2 semanas depois do retorno delas a São Paulo, a vida de Lívia retomava o ritmo lento da antiga rotina. Manhã no escritório, tarde no restaurante, noites com Milena nas lições de casa. Era uma vida que ela conhecia, uma vida que ela sabia controlar. Mas certa noite, enquanto voltava do turno noturno, um conhecido Mercedes preto esperava em frente ao prédio dela. O coração lhe subiu à garganta, mas do carro não saiu Otávio, e sim Dona Esther. A senhora parecia pior do que no último encontro delas. Estava magra, pálida, mas seus olhos ainda ardiam com determinação. Dona Esther, Lívia correu até ela. O que a senhora está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar, disse Dona Esther, apoiando-se pesadamente na bengala. Podemos subir? No pequeno apartamento, Dona Esther parecia ainda mais frágil. Sentou-se na velha poltrona da sala, mas manteve sua dignidade natural. Como está a Sofia? Perguntou Lívia, preparando o chá. Mal, Dona Esther respondeu sinceramente. E Otávio também está mal. A casa está um túmulo desde que você partiu. Eles precisam de tempo. Não, minha filha, eles precisam de você. Lívia balançou a cabeça. Vovó, Otávio tem a filha dele, a família de verdade. E o que, segundo você, significa família de verdade? Dona Esther perguntou rispidamente. Sangue? DNA? Ou talvez amor, carinho, a escolha de estar junto todos os dias? No caso de uma criança e um pai, é claro que são laços de sangue. Bobagens, Dona Esther a interrompeu. Sofia tem laços de sangue com Otávio, mas não tem vínculo emocional com ele. Natália, por anos, a encheu de veneno contra o pai. Essa criança não consegue amar Otávio porque nunca aprendeu o que significa amar um pai. Lívia sentou-se à sua frente com 2 xícaras de chá. O que a vovó quer dizer? Quero dizer que talvez Sofia precise ver como é uma família de verdade para entender o que perdeu. Talvez ela precise ver como o Otávio ama você e Milena para acreditar que ele é capaz de amá-la também. Mas Milena e eu não fazemos mais parte dessa família. Dona Esther pegou a bolsa e tirou uma foto. Mostrava Otávio sentado no jardim, olhando para algo à distância, com uma expressão de tanta saudade que Lívia sentiu a garganta apertar. Tirei essa foto ontem, disse a senhora. Ele estava olhando para a Alameda, como faz todos os dias desde a partida de vocês. Ele espera que vocês voltem. E a Sofia? Sofia pergunta sobre Milena. Não, admite, mas eu a vi sentada no quarto da sua filha, tocando seus livros. Acho que ela sente falta de uma irmã que nunca teve. Lívia sentiu sua determinação começar a vacilar. Vovó, eu não posso voltar apenas para ajudar Sofia a aceitar o pai. Não seria justo nem comigo, nem com Otávio. E se não se tratasse de ajuda? Perguntou Dona Esther baixinho. E se tratasse da verdade? Que verdade? A verdade de que você ama meu neto, e que ele te ama, e que às vezes o amor exige luta, mesmo quando a situação é complicada. Lívia permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para a janela que escurecia. E se não der certo? Se o nosso retorno apenas piorar a situação? Então pelo menos vocês saberão que tentaram. Naquela noite, quando Dona Esther já havia partido, Lívia ficou muito tempo na cama, pensando em suas palavras. Finalmente, levantou-se e foi até a janela. Olhou para as luzes noturnas de São Paulo, mas em sua mente havia apenas imagens. Olhos de aço que se tornavam quentes, um jardim cheio de flores, uma menininha que talvez precisasse mais de
uma irmã do que de inimigos. Talvez Dona Esther estivesse certa. Talvez o amor verdadeiro significasse não apenas saber quando partir, mas também quando ficar e lutar. Uma semana após a visita de Dona Esther, Lívia tomou uma decisão que a surpreendeu. Mas antes que pudesse concretizá-la, uma nova complicação surgiu em sua vida. No restaurante onde trabalhava, apareceu um homem elegante de meia idade, que se apresentou como o advogado Gabriel Medeiros. "Senhora Guzmão?" perguntou ele, aproximando-se de sua mesa. Lívia estremeceu ao som do sobrenome que usara por tão pouco tempo. "Meu nome é Carvalho", ela corrigiu. "Em que posso ajudá-lo?" "Represento um interesse que poderia ser muito vantajoso para a senhora", ele disse, sentando-se sem ser convidado. "Entendo que seu casamento com o Sr. Guzmão encontrou certas dificuldades?" Lívia sentiu uma inquietação. "Não sei do que o senhor está falando. Falo do fato de que o Sr. Guzmão a usou", disse Medeiros com falsa preocupação. "Casou-se com a senhora por aparências e depois a abandonou quando encontrou sua verdadeira filha. Isso é escandaloso. De onde o senhor sabe sobre... Tenho minhas fontes e tenho uma proposta. Se a senhora estivesse disposta a testemunhar em um processo contra o senhor Guzmão, eu poderia garantir uma compensação financeira significativa." Lívia levantou-se bruscamente. "Acho que o senhor deveria ir embora." "Por favor, pense bem", Medeiros disse, entregando-lhe seu cartão de visitas. "O senhor Guzmão a usou. A senhora merece justiça." Quando ele partiu, Lívia ficou muito tempo olhando para o cartão, sentindo que algo estava errado. Naquela noite, ela ligou para Otávio. "Quem é Gabriel Medeiros?" perguntou sem rodeios. O silêncio do outro lado foi longo e significativo. "Onde você o encontrou?" Otávio perguntou finalmente, e em sua voz havia um tom de alarme. "Ele veio ao restaurante. Ele me ofereceu dinheiro para testemunhar contra você em algum processo." "Droga!" Lívia o ouviu praguejar baixinho. "Lívia, não diga nada a ele. Absolutamente nada. Ele é um homem muito perigoso." "Quem ele é?" "Um rival de negócios que há anos tenta destruir minha empresa. Se ele se interessou por você, significa que ele está procurando uma maneira de me atingir através de você." Naquela noite, Lívia não dormiu em paz. No dia seguinte, no trabalho, ela notou coisas estranhas, clientes que vinham, mas não pediam nada, apenas a observavam. Um carro que parecia segui-la enquanto ela ia para casa. No terceiro dia, Medeiros apareceu novamente, desta vez acompanhado por 2 homens. "Senhora Carvalho", ele disse com um sorriso que não alcançava os olhos. "Espero que a senhora tenha pensado na minha proposta." Eu disse não. Lívia respondeu firmemente. "Que pena. Veja bem, tenho algumas informações sobre seu passado, sobre sua difícil situação financeira. Seria desagradável se certas instituições começassem a se interessar se a senhora é capaz de cuidar adequadamente de sua filha." Era uma ameaça tão direta que Lívia sentiu o sangue sumir de seu rosto. "O que o senhor quer?" "Apenas a verdade sobre como o senhor Guzmão a usou, como ele a forçou a fingir ser sua esposa, como ele negligenciou sua filha. Isso é mentira." Ela sussurrou. "A verdade é o que as pessoas querem ouvir." Medeiros sorriu. "E as pessoas adoram histórias sobre um homem rico que usa uma mãe pobre e solteira." Naquela noite, Lívia, pela primeira vez em semanas, ligou para Otávio. "Preciso de ajuda", ela disse quando ele atendeu. "Onde você está?" "Em casa, mas arrume suas coisas. Estou indo buscá-la." "Otávio, não posso. Milena está dormindo e eu..." "Lívia", ele a interrompeu. "Medeiros não é alguém com quem se brinca. Se ele a intimidou, significa que está desesperado. E um Medeiros desesperado é um perigo mortal." 1 hora depois, 2 carros pararam em frente ao prédio. Do primeiro, saiu Otávio com 2 seguranças.
Do segundo, o motorista que ajudou a carregar as coisas delas. Tudo bem? Perguntou Otávio, enquanto ela entrava no carro com uma Milena sonolenta nos braços. Agora sim, ela respondeu, permitindo-se pela primeira vez em semanas sentir-se segura. A viagem até a residência foi tranquila. Milena dormia, abraçada à mãe, e Lívia olhava pela janela as paisagens já familiares. Quando chegaram ao local, já eram 2 da manhã. No hall, Dona Esther as esperava, apesar da hora avançada, vestida e alerta. Que bom que você voltou, ela disse simplesmente, abraçando Lívia. A casa estava vazia sem vocês. Milena acordou enquanto Otávio a levava a escada acima para seu antigo quarto. Senhor Otávio? Perguntou sonolenta. Posso morar de novo no quarto com os livros? Pelo tempo que quiser, meu amor, ele respondeu baixinho. Enquanto Lívia arrumava a filha na cama, Milena segurou sua mão. Mamãe, desta vez a gente vai ficar para sempre? Era uma pergunta para a qual Lívia não tinha resposta. Eu não sei, Milena, mas com certeza ficaremos enquanto estivermos seguras. Quando desceu, encontrou Otávio na sala, parado à janela. Ele se virou ao ouvir os passos dela. Como está a Milena? Bem, feliz por ter voltado. Lívia hesitou. E a Sofia? Dormindo. Ela ainda não sabe que vocês voltaram. Amanhã veremos como ela reage. Eles ficaram um de frente para o outro no lusco-fusco da sala, entre eles semanas de separação e palavras não ditas. Otávio, ela disse baixinho. O que você disse no telefone sobre me amar? É verdade, ele a interrompeu. Eu te amo. E não vou parar, independentemente do que aconteça com Sofia ou com qualquer outra pessoa. E eu a você, ela sussurrou, permitindo-se finalmente dizer a verdade. Mas não sei se isso é suficiente. Otávio se aproximou, mas não a tocou. Talvez não seja suficiente, ele disse baixinho. Mas talvez valha a pena tentar descobrir. O encontro de Sofia com a volta de Lívia e Milena na manhã seguinte foi frio como a névoa de inverno. A pequena menina estava sentada à mesa do café da manhã entre a vovó Natália e Otávio. Mas quando viu Milena, seu rosto endureceu. Por que elas voltaram? Perguntou sem rodeios, olhando para o pai. Porque esta é a casa delas. Otávio respondeu calmamente, embora Lívia visse a tensão em seus ombros. Esta não é a casa delas. Natália interveio com um sorriso venenoso. Esta é a casa da família Guzmão e elas não pertencem a essa família. Dona Esther bateu a bengala no chão. Basta, disse rispidamente. Nesta casa, todas as crianças são bem-vindas e todas as mulheres que fazem meu neto uma pessoa melhor. Nos dias seguintes, um clima de paz armada pairou na residência. Sofia evitava Milena, demonstrativamente sem falar com ela durante as refeições. Milena, com sua sabedoria infantil característica, não a pressionava, mas Lívia via o quanto aquilo a machucava. Medeiros, por sua vez, não desistia. Seus homens apareciam nas proximidades da residência, tiravam fotos, tentavam coletar informações de pessoas locais. Otávio contratou segurança adicional, mas a tensão era palpável. A virada aconteceu no 7º dia após o retorno de Lívia. Milena encontrou Sofia chorando no jardim, escondida atrás dos grandes arbustos de rosas da vovó Esther. O que aconteceu? Perguntou Milena, sentando-se ao lado da menina mais nova. Nada, Sofia sibilou. Vá embora. Mas Milena não foi embora. Ficou em silêncio, deixando Sofia chorar até que a menina mais nova finalmente se acalmasse. A vovó Natália diz que sou desleal, disse Sofia finalmente em voz baixa, porque às vezes penso que talvez esta casa não seja tão ruim. E o que você pensa? Perguntou Milena gentilmente. Não a vovó, mas você. Eu acho que tenho medo, sussurrou Sofia.
A vovó Natália diz que se eu acreditar no meu pai, ele vai me abandonar de novo, como abandonou a mamãe. Milena assentiu com uma compreensão que parecia de outro mundo para uma menina de 9 anos. Sabe, meu pai de verdade também me abandonou. Ela disse depois de um momento, antes mesmo de eu nascer. Mas o senhor Otávio não é meu pai de verdade e ele nunca me abandonou. Desde o primeiro dia, ele esteve comigo. Mas vocês não moram aqui de verdade, Sofia observou. Vocês foram embora, porque achamos que era preciso, mas voltamos. E seu pai, ele te procurou por 8 anos. Ele só não sabia onde procurar. Essas palavras, ditas com a simplicidade de uma criança, pareceram atingir Sofia mais fortemente do que todos os argumentos dos adultos. Naquela noite, pela primeira vez desde o retorno de Lívia, Sofia não foi dormir logo após o jantar. Ficou na sala, onde Dona Esther lia um livro, Lívia ajudava Milena com a lição de casa e Otávio revisava documentos. Pai, ela disse baixinho. Foi o primeiro pai que ele ouviu dela. Otávio levantou a cabeça tão bruscamente que Lívia temeu que ele torcesse o pescoço. Sim, Sofia. O senhor poderia me contar sobre a mamãe? Não sobre como ela morreu, sobre como ela era quando estava viva. Otávio largou os papéis e se moveu para o sofá, abrindo espaço para a filha. Sofia hesitou por um momento, mas finalmente sentou-se ao lado dele. Sua mãe era a mulher mais linda do mundo, ele começou baixinho. Mas não por causa de sua aparência. Ela era linda porque tinha um bom coração. Conseguia fazer as pessoas rirem quando estavam tristes. Alimentava os gatos de rua do nosso bairro. E te amava muito, muito, antes mesmo de você nascer. Sofia ouvia com a atenção que uma criança dá a histórias sobre sua própria história. E como foi quando o senhor soube que eu viria? Otávio sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro em semanas. Eu gritei de alegria tão alto que os vizinhos vieram ver o que estava acontecendo. Sua mãe ria e chorava ao mesmo tempo. Depois nos abraçamos e planejamos sua vida. O quarto, as roupinhas, o nome. Por que Sofia? Porque significa sabedoria. Sua mãe dizia que nossa filha seria a mais sábia do mundo. Pela primeira vez desde que chegara à residência, Sofia sorriu para o pai. Era um sorriso pequeno, incerto, mas para Otávio significava mais do que todos os negócios do mundo. Na manhã seguinte, a situação se agravou novamente. Medeiros aparentemente ficou nervoso, pois suas ações se tornaram mais diretas. Ele tentou entrar na residência sob pretexto de uma fiscalização sanitária, mas a segurança o afastou. Ele precisa desaparecer, Dona Esther disse com firmeza durante uma reunião de família. Esse homem não nos dará paz. Estou tentando encontrar algo comprometedor contra ele, Otávio respondeu. Mas isso pode levar semanas. E se ele tiver algo comprometedor contra você? Lívia perguntou. Isso é impossível, Otávio respondeu rapidamente. Eu sempre agi dentro da lei, mas em sua voz, Lívia sentiu incerteza. Naquela noite, quando todos já dormiam, Lívia encontrou Otávio em seu escritório, olhando para uma pilha de documentos com uma expressão de profunda reflexão. Encontrou algo? Perguntou ela. Algo não está certo. Ele respondeu sem levantar a cabeça. Medeiros tem informações demais sobre minha vida privada. Sobre nosso casamento, sobre Sofia, até mesmo sobre você ter partido. Você acha que alguém da casa? Não. Ele balançou a cabeça. Mas alguém muito próximo de nós deve estar colaborando com ele. No dia seguinte, a resposta veio por si. Só. Durante o jantar, Natália recebeu um telefonema, após o qual saiu abruptamente da sala de jantar. Quando ela voltou, seu rosto estava pálido como a parede. Preciso ir para a cidade, ela disse. É um assunto urgente. Mas Dona Esther, que ao longo dos anos havia aprendido a ler as pessoas, olhou para ela desconfiada.
Que assunto, Natália? Isso não é da sua conta, dona Esther. Nesta casa tudo é da minha conta, a senhora respondeu rispidamente. Especialmente quando pode afetar a segurança da minha família. Natália olhou para Otávio, depois para Lívia, finalmente para Sofia. Em seus olhos havia medo, mas também algo que parecia vergonha. Ele disse que se eu não o ajudasse, ele machucaria Sofia. Ela sussurrou. O silêncio que se seguiu foi denso como antes de uma tempestade. Quem disse? Perguntou Otávio com voz mortalmente calma. Medeiros, Natália sussurrou. Mas eu só queria proteger Sofia. A confissão de Natália desencadeou uma tempestade, mas não aquela que Lívia esperava. Em vez de raiva, Otávio demonstrou uma compreensão inesperada pela mulher que por anos havia sido sua maior oponente. Eu entendo, ele disse baixinho. Você estava preocupada com Sofia, mas Medeiros não é um homem em quem se pode confiar. Se você ceder uma vez à chantagem dele, nunca mais se livrará dele. Natália chorava, segurando Sofia pela mão. Eu tinha tanto medo de perdê-la. É tudo o que me resta de Catarina. Sofia olhou para a avó com confusão nos olhos. Vovó, por que você tem medo? O senhor Otávio não vai me tirar de você. Não vai, pai? O segundo pai veio naturalmente, sem hesitação. Otávio se ajoelhou diante da filha. Nunca vou te tirar da vovó, Sofia. A vovó Natália sempre fará parte da sua vida, não importa o que aconteça. Os dias seguintes trouxeram uma aceleração inesperada dos eventos. Os detetives contratados por Otávio finalmente encontraram o que procuravam: provas das atividades criminosas de Medeiros, fraudes financeiras, corrupção, manipulações de mercado, tudo cuidadosamente documentado. Quando Medeiros foi preso, a atmosfera na residência mudou como que por um toque de mágica. Como se o medo que os mantinha em tensão por semanas tivesse desaparecido de todos. Sofia começou a passar mais tempo com Milena, inicialmente por curiosidade, depois por verdadeira simpatia. Descobriu-se que a menina mais nova tinha talento para desenhar, e Milena adorava suas histórias e fantasias. Você poderia me ensinar a andar a cavalo? Perguntou Sofia a Milena um dia. Mas eu só estou aprendendo, Milena respondeu com um riso. Então talvez possamos aprender juntas, como irmãs de verdade. Essas palavras fizeram Lívia sentir algo quente se espalhar em seu coração. O momento decisivo veio em uma noite de novembro, quando a temperatura caiu tanto que Dona Esther decidiu acender a lareira. Toda a família se reuniu na sala. Otávio e Lívia no sofá, as meninas no tapete em frente ao fogo, Dona Esther em sua poltrona favorita e até Natália, que gradualmente encontrava seu lugar naquele estranho e multigeneracional arranjo. Vovó Esther, Sofia disse, abraçada a Milena. A senhora pode nos contar aquela história do vovô e do cavalo encantado? Dona Esther sorriu. Posso, mas com uma condição. Cada uma de vocês terá que contar sua própria história depois. Quando as histórias terminaram e as meninas adormeceram perto da lareira cobertas por um cobertor, os adultos ficaram sozinhos. Natália foi a primeira a se despedir, mas antes de sair, aproximou-se de Lívia. Obrigada, ela disse baixinho, por permitir que Sofia tivesse uma irmã. Quando ficaram os três, Dona Esther levantou-se da poltrona. Acho que já é hora de eu lhes dizer algo, ela anunciou. Os médicos me dão mais alguns meses, mas esta não é uma notícia triste porque finalmente estou deixando a casa em boas mãos. Otávio pulou do sofá. Vovó, não há testamento com condições de casamento. Ela o interrompeu com um sorriso. Nunca houve. Eu inventei isso porque sabia que sem uma motivação externa, você nunca encontraria a coragem para amar novamente. Lívia e Otávio olharam para ela de boca aberta. Mas por que eu?
perguntou Lívia. Porque eu a vi no parque com Milena 2 semanas antes do acidente de vocês. Dona Esther respondeu com um brilho nos olhos. Otávio também a viu naquela época e por 2 semanas falou sobre a linda mulher com a criança que parecia feliz apesar da vida difícil. Otávio balançou a cabeça em descrença. Então o acidente foi um acidente de verdade, Dona Esther. Riu, mas às vezes o destino só precisa de um pequeno empurrão. Na primavera, quando os jardins voltaram a florescer, Lívia e Otávio se casaram novamente. Desta vez, um casamento de verdade, com convidados, música e flores. Sofia e Milena foram daminhas, carregando pétalas de rosas do jardim da vovó Esther. Dona Esther não chegou a ver o verão, mas partiu em paz, cercada pela família que ajudou a criar. Antes de morrer, ela ainda pôde ver Otávio, ensinando as meninas a andar a cavalo, Lívia ajudando Natália no jardim, e como 4 pessoas muito diferentes se tornaram uma verdadeira família. Naquela noite, quando as meninas já dormiam, Lívia e Otávio sentaram-se no jardim, debaixo da árvore que o avô de Otávio plantara. Você acha que a vovó sabia desde o início como isso terminaria? Perguntou Lívia. Eu acho que ela tinha esperança, Otávio respondeu, beijando-a no alto da cabeça. E que às vezes os amores mais bonitos começam com acidentes. Na casa, o silêncio reinava, mas não era o silêncio solitário que Otávio se lembrava de 1 ano atrás. Era um silêncio cheio de vida, risos de crianças, cheiros de jantar e a presença de pessoas que se escolheram mutuamente, apesar de todas as complicações. E na mesinha de cabeceira do quarto de Lívia estava o cartão de visitas que ela guardara daquele dia chuvoso. A primeira coisa que ela recebeu do homem que seria seu marido por 6 meses e se tornou o amor de sua vida. Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe um like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.